tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai aprender a como responder a competência 1, você é o autor do ensino fundamental. Nessa atividade, você tem duas questões, onde você precisará responder as duas questões e nos enviar as respostas. As respostas você pode enviar tanto diretamente da plataforma, tá? Você vai escrever as respostas diretamente na plataforma, ou você também tem a opção de escrever numa folha de papel, escrever no seu caderno e nos enviar como imagem o arquivo. No decorrer do vídeo, eu vou te explicar como você vai enviar as respostas, seja diretamente na plataforma ou manuscrito em formato de imagem ou arquivo, certo? Nessa primeira questão, ele pede para que você faça uma relação entre o texto 1 e o texto 2 e ainda assim explicar, a relação entre os dois. Então, na sua tela, você vai ver o texto 1 e o texto 2. Já no texto 2, eu recomendo que você observe e faça uma leitura, uma primeira leitura, para se apropriar melhor do tema, para você começar a perceber qual é a relação entre o texto 2 com o texto 1, se tem ou não tem, gente? Então, eu recomendo que você faça uma primeira leitura, se aproprie do assunto, do conteúdo, depois faça uma segunda leitura, para que depois você consiga perceber a relação entre os dois, certo? Então, a partir da leitura do texto 1, a gente consegue perceber que aqui eu tenho uma linguagem mista. Além da imagem, eu tenho umas informações referentes à imagem, que vai facilitar o seu entendimento. Então, quando diz abaixo da imagem, Casa de farinha artesanal e moradia de Ribeirinho, nas proximidades de Manaus, em 2018. Você consegue perceber, a referência dessas informações com a imagem, que vai facilitar o teu entendimento, e você consegue perceber que esse senhor está em movimento, ele está fabricando, o produto amarelinho é a farinha artesanal, porque sem essas informações, a imagem por si só ela vai ficar um pouco vaga, ela vai ficar faltando algo. E essas informações adicionais te ajudam a facilitar o entendimento em relação ao texto 1. Quando a gente vai novamente para o texto 2, a gente consegue perceber que é um texto altamente verbal, uma linguagem verbal, você só vê palavras, não é isso? Então, esse texto você precisa ter um pouco de mais cuidado, por isso que eu digo sempre fazer até uma segunda leitura, uma terceira leitura, se for o caso, porque na primeira você vai perceber o assunto, você vai entender o conteúdo, a mensagem do tema, do assunto que o autor quer passar para você. E na segunda leitura você já vai fazendo as observações, vai sublinhando as partes importantes, que faz referência, que tem uma relação de algum trecho desse texto com o texto 1, certo? E em seguida você vai responder, seja diretamente na plataforma ou no seu caderno, na sua folha que você preferiu escrever manuscrito, certo? Na questão 2, ele pede que você leia com atenção. A veia debaixo da cama e a perna cabeluda. Ora, a veia debaixo da cama e a perna cabeluda, a gente já remete a quê? Às lendas urbanas, não é isso? A gente consegue perceber também, fazendo uma leitura visual, que esse formato de texto, ele é diferente da primeira questão, não é isso? Ele é diferente, por quê? Porque ele é formado por estrofes, E então, todo texto que é formado por estrofes não é um texto corrido, ele pode ser um poema, ele pode ser uma música, ele pode ser um cordel, não é isso? Ele é um texto literário, Então, é importante que você já olhe para esse tipo de texto de uma forma diferente, diferenciada, Então, nesse tipo de texto, além do enunciado dizer que você leia com atenção, você precisa ler de fato, estrofe por estrofe, faz uma primeira leitura, se apropria do assunto do tema, depois você faz uma segunda leitura, já procurando a resposta da pergunta que pede, Na sua tela, você vai ver uma informação que ele acrescenta ao cordel, a influência da oralidade do cordel. Ou seja, nesse texto não é um poema, não é uma música, ele é um cordel, O gênero textual, o cordel, certo? Ele já vem afirmando abaixo. A influência da oralidade no cordel faz com que encontremos palavras escritas da forma como são pronunciadas por alguns falantes da língua portuguesa no Brasil, principalmente do Nordeste. E aí ele vem com a pergunta: selecione 2 versos
retirados do texto, em que as palavras e expressões grafadas se aproximam da linguagem oral popular. Ou seja, linguagem oral popular, gente, são marcas de palavras que a gente fala no nosso dia a dia. São expressões, ditados populares, tá? Conhecidos regionalmente, tá certo? Então, são palavras do nosso dia a dia, que você vai identificar no cordel, no texto da segunda questão. Você vai ler estrofe por estrofe e você vai identificar palavrinhas que a gente costuma falar, tá? Nem tanto escrever, mas na fala a gente fala com frequência, por isso que é uma marca, né, da oral popular, da linguagem oral popular, linguagem falada, tá? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, seja palavra, seja expressão, né, como ele diz aqui, identifique, né, selecione 2 versos retirados do texto em que as palavras ou expressões grafadas se aproximam da linguagem oral popular. Tá? Em seguida, após a resposta, você pode enviar aqui, ó, onde tem upload, arrastar arquivo ou imagem, você clica nesse comando e ele vai te pedir para que você envie, tá? Uma imagem, que é justamente a imagem da foto que você bateu da sua folha de caderno, tá? Com as respostas. Ou, se você preferir, nessa caixinha, você pode escrever as respostas e em seguida clicar no comando terminar, tá? Assim que você clica no comando terminar, o professor recebe as suas respostas, tá joia? Então, bons estudos, meus alunos, bons estudos, tá? E até a próxima aula. Oi, turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai aprender a como iniciar o seu projeto da competência 1 de linguagens do ensino fundamental. Nesse primeiro momento, é pedido que o aluno escreva um texto em relação ao autor, ao escritor Machado de Assis, tá? Nesse primeiro momento, ele te instrui a fazer o seguinte: nesse projeto, vamos tratar como as redes sociais afetam a sua visão de si mesmo. E para isso, trabalharemos com o escritor Machado de Assis. Faça uma pesquisa acerca da vida e obra do autor e traga informações importantes e interessantes sobre ele. Mínimo 20 linhas e máximo de 30 linhas. Ou seja, você precisa elaborar, criar, tá? Escrever sobre a vida e obra do autor, do escritor Machado de Assis, lembrando que é um texto corrido, tá, gente? Então, todo um texto corrido, ele precisa ter começo, meio e fim, então você fique atento em relação aos parágrafos, porque quando é um texto com bastante linha, né, quando é um texto longo, você precisa aí respeitar os parágrafos, tá certo? Então, fiquem atentos aos parágrafos, às pontuações, à acentuação. Se você preferir, quiser colocar um título, também é interessante colocar. Você pode colocar como sugestão de título Machado de Assis, Vida e Obra, ou utilizar o próprio enunciado, como está aqui, né? Como as redes sociais afetam a sua visão de si mesmo. Tá? Você pode utilizar também como um título para o seu texto. Ainda nesse momento, ele vem com as informações, ele acrescenta aqui informações para que te dê margem, para que te ajude no ato da escrita, tá? Quando ele diz o seguinte: se você dá uma olhada no Instagram ou no Facebook, sempre que tem um tempinho, você está longe de ser um único. Mas você já se perguntou como todas aquelas imagens dos corpos de outras pessoas, sejam elas um clique das férias de um amigo ou uma selfie de academia de uma celebridade, pode estar afetando a maneira como você vê a sua própria imagem? Já parou para pensar nisso? Então, tente responder para você mesma, você mesmo, tá? Muito tem sido estudado ao longo dos anos sobre como os principais meios de comunicação apresentam padrões de beleza irreais na forma de celebridades retocadas com Photoshop ou modelos de moda extremamente magras. Agora que influenciadores enchem nossas redes sociais, é fácil imaginar que também essa mídia seja nociva quando se trata de imagem corporal. Tá? Então, esse pequeno trecho vai te ajudar no ato da escrita, certo? E você tem 2 opções de envio de resposta. Você tem a opção de escrever manuscrito na folha do seu papel,
na folha do seu caderno, ou você tem a opção também de escrever diretamente na plataforma, tá? Assim que você terminar, você clica no comando terminar, tá certo? Para que os professores recebam aí as suas respostas, tá joia? Bons estudos, até a próxima aula.